E agora traz mais informações. Mais um jogador que o Cruzeiro esteve ou estará interessado, Thiago? Segue interessado, HG. Ontem a gente já deu um spoilerzinho pra você aí. Fala a verdade. O Alê borrou, não, né? Mas não tem problema, acontece. Isso aí, o Alê é meu irmão. Mas você ficou bravo ontem com ele. Depois do programa ficou um clima estranho. Eu tô sem conversar com ele desde ontem. Porque eu mostro pra esse tonto aqui, lê aqui, mas não fala o nome. Aí ele, beleza. Aí daqui a pouco ele... Mas então, e o Tyson? Exatamente, é esse o nome. Tyson, hoje no Internacional, no banco de reservas do Internacional. Qual é a situação do Tyson? Ele tem contrato com o Inter até junho do próximo ano. E existe o interesse do Cruzeiro na contratação do atleta. O Cruzeiro já procurou o atleta, já formalizou uma proposta. Os números ainda não estão no nível que o Tyson gostaria. Hoje ele recebe algo próximo de R$700 mil por mês no Internacional. E, como eu disse, o Cruzeiro tem uma realidade em que seu teto salarial será, na próxima temporada, algo perto de R$300 mil por mês. Então, já formalizou uma proposta. O Tyson, no primeiro momento, não se empolgou com os números, mas o Cruzeiro segue interessado nesse atleta e pode sim tentar uma composição até com o Internacional, especialmente nos 6 primeiros meses do ano, que é a duração do contrato dele, para tentar a contratação desse jogador que tem 34 anos, jogou a última Copa do Mundo pela seleção brasileira e agrada bastante a diretoria do Cruzeiro. Agora eu quero saber se agrada a você, Valu. Tecnicamente, dentro daquela agregaria, sim, agregaria. Agora, um jogador que tem problemas com o departamento médico, não conseguiu se estabelecer no Internacional da forma que o próprio Internacional esperava. Um jogador que passou muitos anos na Europa. Aí eu te pergunto, o que um jogador desse viria... qual o desafio dele a essa altura da carreira? Eu não faria um investimento. Então, eu faria esse investimento. Acho ele muito bom jogador, ele muda jogo. A partida mesmo contra o São Paulo, depois da entrada dele, o Internacional conseguiu sair lá da bundinha lá do fundo, né? De sair da defesa. O São Paulo estava muito acuado, né, naquele jogo contra o Internacional e acabou, com a entrada do Tyson, o time se expondo mais com a qualidade desse jogador. Um jogador, como o Thiago falou, de 34 anos, na atual temporada fez 34 jogos pelo Internacional, marcou 4 vezes, deu 4 assistências, sofreu com uma lesão ao longo do Campeonato Brasileiro, então isso atrapalhou um pouco a sequência dele e depois, quando ele tinha a possibilidade de voltar, outros jogadores para o Mano Menezes rendiam mais. Eu acho que é um ponto certo se o Cruzeiro contratar. Custo-benefício. Gostaria de ouvi-lo, porque você conhece bem o atleta. Só na minha... E você acha que ele pode ser importante para o Cruzeiro na próxima temporada ou é um investimento que você não tentaria, Ale? Não, só para tentar me defender, o que é muito difícil ao longo da minha vida toda, né, inclusive. Errou demais, Ale? Nossa senhora, a carreira baseada em erros, né? E a vida também. A vida segue a arte, né, que a gente fala. Ou o contrário. Eu tava falando do seguinte, dos caras que foram convocados para a seleção brasileira, que me seguem no Instagram. E que o número poderia ser maior, que alguns deixaram de seguir. Por causa de algumas críticas que eu fiz ao longo desse tempo. E o Tyson continua seguindo. Então você não vai criticar ele? Eu não vou basear minha crítica ou não. Você vai dizer que é um baita jogador pro Cruzeiro, porque ele tá seguindo no Instagram. Só falei isso aquele dia lá. Cara, eu tenho medo, um pouquinho de medo do que o Valo falou. Sabe o Douglas Costa? Sim. Ele é muito acima da média, mas não conseguiu jogar no Grêmio. Né? E ele é muito acima. O Douglas Costa, se ele tá saudável, ele era para ser o melhor jogador do campeonato. Sim. E ele não conseguiu ter uma sequência. Eu esperava que o Tyson fosse nesse nível de ser um dos melhores do campeonato. E ele não consegue ter uma sequência. Agora, tecnicamente, cara, pra mim ia agregar demais. Agora, é preciso fazer uma avaliação, né? O departamento médico, saber das condições reais desse jogador, se ele tem saúde para aguentar mais uma temporada, 2, 3. Porque se ele tiver saúde, eu trago ele para ontem. Sabe o que eu acho que pesa em momentos como esse, ô Valuzão? O Ale sabe, o Ale já até fala muito disso aqui, que os jogadores, eles se falam, né? Ele tem seus grupos de WhatsApp, eles trocam mensagens. Então, um pergunta sobre a situação do clube, como é que tá a situação aí, o ambiente, etc. O ambiente no Cruzeiro atualmente, eu acho que pode atrair. Eu tô falando um dos pontos, tá? Eu acho que o ambiente pode atrair, né? A gestão, receber em dia, todo mundo quer, velho.
todo mundo quer. Chegou o quinto dia útil ou qualquer dia que a empresa tem um compromisso, pingar na conta. A Band paga até adiantado. E eu tô na Itatiaia faz 4 meses, fiquei na 98, 4 anos, e nunca tive um dia de atraso de salário. Nem lá, nem aqui, nem em lugar nenhum. Esses que eu citei aqui. Então, a situação do Cruzeiro atrai, o sistema de gestão atrai, a volta do Cruzeiro maior atrai, mas eu tô com você numa questão. Eu não acho que o Cruzeiro vai meter dinheiro pelo ralo. E aí pesa a questão física do Tyson. Se o Tyson quiser moldar o que ele entende que vale ao que o Cruzeiro tem interesse em pagar, ele pode se dar muito bem aqui, cara. Porque lá no Inter tem uma cobrança atroz em cima dele. Atroz. Tem alguns jogadores no Inter, isso acontece aqui, acontece em todos os lugares. Alguns jogadores erram, não joga nada, a culpa é do Tyson. Lá eles esperavam, o Tyson que voltou agora, eles esperavam que fosse aquele Tyson que saiu, cara. Isso não pode. Então, quer dizer, é a projeção que o torcedor faz, é a expectativa do torcedor que joga o torcedor contra o atleta. Então, no Cruzeiro, se ele se adaptar ao que o Cruzeiro pode pagar, entender que é um clube diferente, bem gerido, que paga em dia e que tem um projeto, acho que pode virar. Enquanto eu tô falando aqui, eu vi que vibrou aí seu telefone, Thiagão. Não, eu tô tentando apurar uma situação. É baga mesmo, aí é baga. Aí não é baga, não. Eu tô tentando apurar 2 situações. Mais duas? Esse cara é um monstro. Mais duas? No Cruzeiro? Opa, então peraí. Deixa eu falar da Planalto Tintas. Antes, eu só mandar um